Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, irmãos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele toda a exaltação. Gostaria que a igreja pegasse suas Bíblias no livro de Filipenses 2, versículo 13. Filipenses 2 e verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Louvado seja Deus. Baseado nesse versículo, igreja, às vezes você se pergunta o porquê, para que Deus te chamou. Qual é o propósito do Senhor na tua vida? Eu, após a volta de Manaus, a gente tinha um projeto de missão, começando em Porto Seguro, onde eu já preguei, até o Pará, de cidade em cidade, pregando sobre a vinda de Jesus. Só que a pandemia travou a gente um pouquinho. E nesse momento a gente está em processo de habilitação. E dia 18 eu fiz a prova no Detran. Saí de lá alegre, né? Deus preparou um carro para a gente fazer a obra missionária. Muito alegre de lá, né? E aí aquela alegria eu não consegui conter, até falando para algumas pessoas, passei. Só que parece que quanto não deu nem tempo de comemorar direito. Eu teve o aniversário de uma sobrinha minha e aí resolvi desafiar. Porque até então, minhas irmãs, nem a própria mãe, não acreditam em presentear com a Bíblia, não acreditam em incentivar. Temia em incentivar minha sobrinha. Aí fui lá e estacionei o carro na rua, perto do Cantinho do Cristão, e escolhi uma Bíblia bem escolhida para minha sobrinha. Ao chegar no carro, eu encontrei um papel no para-brisa, e aí eu peguei, meio que desesperado, e aí um rapaz que trabalha no estacionamento, onde eu já fiquei, nesse mesmo estacionamento, para não ficar ali, e ali eu notei que eu cometi uma falha, e fui penalizado por aquela falha. Parei perto do Bigode do Pedral, falei ali com o guarda, parei para falar com o guarda, mesmo com o carro sem habilitação. E aí ele falou para mim que, não, você ainda parou aqui? Eu falei, eu já estou ferrado, eu estou usando pelo menos, tentei argumentar com aquele rapaz. Só que ao tentar argumentar, ele disse para mim que o Detran é uma máquina de multar. E eu peguei, mostrei a credencial para ele, disse para ele que eu tinha um trabalho de missão, que eu dependo dessa da provisória para viajar, porque eu não posso viajar sem estar habilitado, né? É por isso que o pessoal está me vendo mais em Conquista. E aí eu vi que ele, com o argumento que eu tentei, ele não resolveu ceder. Você está me pedindo para prevaricar? Não, irmão, estou pedindo para o irmão rever, porque a gente tem um projeto de missão e eu dependo dessa provisória. E aí ele continuou no comportamento dele. Eu fui lá no carro, peguei um conteúdo sobre a vinda de Jesus e um conteúdo de louvor, e dei de presente para ele, meio assustado. Não, irmão, é um presente para o irmão. O que Deus tocar no teu coração para você fazer, você faça. Mas eu creio, irmão, que Deus cria situações para que você fale de Jesus para alguém. Aquela oportunidade, naquele dia eu chorei bastante, falei com Deus, chorei bastante em casa, chorei muito mesmo. Porque você está alcançando algo, muitas pessoas têm medo de fazer a prova. E eu atingi quase 85% da prova. Eu estudei pouco, mas almejando aquela habilitação, e o projeto para mim estava parando ali. Só que por mais que a gente vê com os olhos físicos, o mundo espiritual tenta parar os projetos do Senhor na nossa vida, né? E aí ao chegar no prédio onde eu resido, um rapaz me indicou, quando eu estava chegando, ele chegou junto. Não, procura o irmão Berg. O irmão Berg vai entrar com ação para defender essa multa aí. Fui lá, me indicaram, não, você tem que arrumar uma pessoa para assumir essa multa. Um rapaz, a primeira pessoa que eu falei, a pessoa se prontificou a assumir aquela multa, né? E aí, o processo já está na mão do advogado, a multa já não vai mais para mim, continua o processo de habilitação. Mas uma coisa eu digo, igreja, por mais que o inimigo ele tenta frustrar os projetos do Senhor na sua vida,
vai depender de você, da tua fé com Deus, para que você alcance. Filipenses 2:3 está escrito que tanto querer quanto realizar, é Ele que opera em nós, né? Por mais que o missionário faz missão, é Ele que coloca o desejo. Deus já mostrou cidades para ir, pregar a palavra, né? Liguei para o meu pastor, estou indo para tal lugar. No meio do caminho, o Espírito Santo me arrebata para fora do ônibus. Eu assustei, eu nunca tinha visto tido uma experiência daquela maneira. O ônibus parado lá em Eunápolis. E aí eu olhei uma senhora com crianças sendo bem recebida, aquela alegria toda. Aí não olhava para mim direito, e aí o Espírito Santo falou para mim naquela visão, que para onde eu ia só recebia as pessoas conhecidas. Olhei para baixo, estava minha mala, não estava no bagageiro. E aí eu falei com Deus, porque em Eunápolis já preguei 3 vezes já em Eunápolis. Lá é Pastor Sintra, não sei se mudou. E aí, quando a minha conversa com Deus naquele momento, eu falei, Senhor, como que eu vou ter dificuldade para chegar na rodoviária principal de Eunápolis? E aí, questão de segundos, eu abri os olhos dentro do ônibus. A experiência que eu tive com o Senhor, indo para um lugar em que o Senhor falou que eu ia ter dificuldade. Chegando como de costume, a gente chega na sede da Assembleia, apresenta carta, credencial. Teve o culto, o pastor no meio do culto nos recebeu. E o culto inteiro o Senhor falando para mim de uma pessoa enferma da frente da obra. Eu nem imaginava que era o pastor. Em vez do pastor me colocar para orar, para pregar, me colocou para orar. Tinha pouca gente, né? Vamos saber se o rapaz prega, né? E aí o pastor, no final do culto, me colocou para orar. E após a palavra, o pastor me deram o contato do Senhor. Tentei entrar em contato, mas não deu. Mas ele passou outro contato. Quando ele foi descer do altar, o Espírito Santo falou comigo. E aí o pastor me diz uma coisa, eu posso ligar para o senhor que dia? O pastor disse, irmão, não conheço o irmão chegou aí, né? Fiquei quieto. Quando estava na porta da igreja, eu perguntei, pastor, tem pregador para a semana? Porque se tiver, só me avisa que eu vou dar prioridade aos outros ministérios. Não questão de ofensa, né? E aí ele me disse algo ali, eu depois liguei para o meu pastor, comuniquei com o meu pastor. Ele disse que lá já era um campo sofrido, que eu não desanimasse, mas que eu fosse avante. Aí quando chego na esquina, irmão, vai lá para a Coroa Vermelha, o pastor Zé Carlos vai te receber bem. No outro dia eu vou para a Coroa Vermelha, imaginando que eram uns 2 quilômetros, mais de 20 quilômetros. Será que não vai chegar? Ao descer, procurei algumas congregações, não era. Abordei uns jovens no meio da rua. E aí esses jovens, eles me indicaram, eram os jovens do pastor Zé Carlos. Atravessou até o outro lado da pista, me levou ali nos Carajás, né? Onde tem a congregação da gente lá. E aí o pastor nos recebeu muito bem e nos colocou para pregar. Após a palavra, 3 índios aceitaram Jesus e um reconciliou, né? Aí o pastor, quando terminou o culto, olha, vocês convidem o missionário e chamem ele para pregar. Abençoe o ministério dele. Falou 2 vezes, pastor, você veio de quê, missionário? Pastor, eu vim de ônibus. Pega oferta para ele lá. No outro dia, estou de posto em Coroa Vermelha de dia, divulgando conteúdo sobre a vinda de Jesus. Deus curou mais um pastor de dia. Na época eu tinha falado com o pastor Davi, né? Passou no semáforo, conversei com o pastor Davi rapidinho, que Deus tinha curado ali até 32 pastores. Hoje já são 61 pastores que eu vi Deus curar, né? Então, igreja, não é nós que fazemos, é Ele que faz. É o Senhor que nos capacita para fazer o seu querer, né? Tanto o querer quanto o operar, é Ele que opera em nós. Se Deus te chamou para fazer a obra dele, meu irmão, minha irmã, não olhe para as dificuldades, né? Eu tenho esse projeto de missão pelo litoral, de Porto Seguro até o Pará, de cidade em cidade. Lá em Manaus, né? 1 mês e 15 dias do mini rede, não é fácil. Pense num lugar quente, o lugar mais quente que já fui até hoje. E ali teve pessoas que aceitaram Jesus, pessoas reconciliaram, vi Deus curar mais 2 pastores lá. E em especial teve um rapaz venezuelano que aceitou Jesus. E ali no bairro Jorge Teixeira, mais no centro, perto da Constantino Neri. Para acessar essa igreja foi por uma viela, né? Eu cheguei nessa viela, os caras começaram a me encarar. Viu, Jesus, eu estou aqui já, não tem como voltar mais. Eu tenho medo de cachorros, lá na frente tinha 2 cachorros grandes. Falei, Jesus, não tem como voltar não, vou ter que encarar. Foi aonde Deus curou pessoas naquela congregação, onde preguei 2 vezes. Me chamou para pregar de novo. E aonde algo especial também aconteceu ali.
uma senhora venezuelana, fluente em português, professora de faculdade, aceitou Jesus naquele local, né? Então uma pergunta eu faço para ti, meu irmão, minha irmã: quanto é que vale uma alma? Foi pago o preço de sangue. Deus te chamou para ir atrás das almas que estão perecendo. Se você tem um chamado, lembre de uma coisa: é Ele que vai operar na sua vida, viu? Desde já agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus, Deus abençoe, missionário Carlos. Vamos lá, os meninos.